permutação com a questão de agrupamento. Permutação é você pegar aqueles elementos que lá estão e trocar eles entre si. Então, na permutação, você não está formando grupos, você só está trocando a posição deles. Então, normalmente, na questão de permutação, se você tem 10 elementos, você usa os 10. Se tem 5, usa os 5. Numa questão de agrupamento, não. Agrupamento, ele parte do princípio que você irá formar grupos. Então, existe uma quantidade disponível, que é aquela que você chama de N, tá beleza? E dessas pessoas disponíveis, tu vai tirar parte delas para formar um grupinho, que é o que você chama de P. Então, N são os elementos que estão disponíveis. Digamos, aí tem 400 alunos e eu quero escolher 5. N é 400 e o P é 5. Beleza? Então, não confunda. Na permutação, você não sobra elementos, porque tu não está formando grupo, está só trocando a posição deles. No agrupamento, não. No agrupamento, o princípio é você formar grupos. Então, existe uma quantidade geral e dessa quantidade você retira uma parte para formar esse grupinho. Aí é que está o grande lance. Se essas pessoas, se esses elementos que irão formar o grupinho, se cada qual, olhe bem, os elementos que irão formar o grupinho, se cada qual tiver uma função que o diferencie do outro, é um arranjo. Por isso que a ordem importa, porque eles fazem coisas distintas. Já na combinação, você tem lá o total de pessoas, que são 400, e automaticamente tu vai retirar desses 400, 5 para formar o grupinho. Se esses elementos que irão formar o grupinho, sempre olhe para quem vai formar o grupinho. Se os elementos que irão formar o grupinho, se eles forem fazer a mesma coisa, se eles fizerem a mesma coisa, se eles tiverem a mesma função, por conta disso, que a ordem deles não importa. Beleza? Então, entende que esse lance de ordem ou não ordem, isso é uma consequência. Entende? Isso é uma consequência. Você tem que se preocupar com quem vai gerar essa consequência, não com ela. Tá bem? Beleza? Então, tu imagina aqui, Paloma, nós temos aqui agora quase 70 pessoas aqui no grupo. E eu quero retirar 3 pessoas para representar esse grupo, tá? Então, vamos lá. Nós somos 70 e eu preciso de 3 pessoas para representar esse grupo. Pare. Qual foi a função que eu dei a essas 3 pessoas? Zil, representar o grupo. Então, quem vai representar o grupo? Luísa Salles, Paloma e Suzy. Vocês 3 irão representar o grupo. Aí alguém chega e diz, Zil, quem é mesmo que vai representar o grupo? Aí eu digo, Suzy, Paloma e Luísa. Quem é, Zil? Paloma, Luísa e Suzy. Eu estou trocando a ordem. Mas perante a natureza, mudou o quê? Nada. Porque vocês fazem a mesma coisa. Então, vocês têm que analisar o que as pessoas fazem. Baseado no que elas irão fazer, se for a mesma coisa, a ordem influencia em quê? Em nada. Agora, se cada uma dentro desse grupinho fizer uma coisa que a outra não faz, aí a ordem vai influenciar. Tá beleza? Tranquilo? Então é isso. Então, já aproveitando aí, vamos logo para as questões, então, já que nosso amigo Lassânio já explicou essa parte teórica, né? Então, vamos se prender só às questões. Só um segundinho que está abrindo já o arquivo aqui. Bora lá. Bom, tá abrindo aqui o arquivo.
Mas para não perder tempo, vamos logo na primeira questãozinha aí para ver como é que ela ficou, tá bom? A questãozinha 01. Beleza? Luísa Salles, diz aí para mim como é que tá a primeira... Opa, peraí, vai abrir agora. A primeira questão, tem como tu falar para mim aí? Porque meu arquivo está abrindo ainda. Ô, Paloma, quem tiver mais fácil aí. É que eu só estou vendo vocês duas. Oi. Paloma, leia a primeira, por favor. Tá. Tá. Admita que certa cidade brasileira tem 8 canais de TV aberta, todos com transmissões diárias. Se uma pessoa pretender assistir 3 dos 8 canais em um mesmo dia, ela pode fazer isso de X maneiras diferentes, sem levar em consideração a ordem que assiste os canais. E pode fazer de Y maneiras diferentes, levando em consideração a ordem que assiste os canais. Sendo assim, Y menos X é igual a... Obrigado, Paloma. Nada. Bora lá? Então, olha só. Então, ele diz que vocês têm 8 canais diferentes e vocês vão escolher 3. Por aí eu já digo, peraí. Se tem 8 disponíveis e você vai escolher 3, você está formando um grupinho ou não está? Tem 8. Você escolhe 3, vai sobrar um grupo. Vão sobrar 5. Então, já não é uma questão de permutação, porque lá em permutação não sobra. Então, se dos 8 você vai escolher 3, você está formando um grupinho. Por isso a questão é de agrupamento. Ele diz que, primeiramente, dos 8, você vai escolher 3 sem ordem. Se é sem ordem, é combinação. E depois, dos 8, vai escolher 3, mas com ordem. Se é com ordem, é um arranjo. Estão entendendo ou não? Entenderam ou não? Então, nosso primeiro caso, você coloca. Bom, aqui vai ser a combinação. Nós temos 8 canais, e dos 8 canais, tu vai escolher 3. E depois você tem um arranjo. O arranjo vai ser, tu tem 8 canais e também vai escolher 3. A diferença é que em cima, ele foi bem claro. Em cima é com ordem, em cima é com ordem e embaixo é sem ordem. Em cima é com ordem e embaixo é... Perdão. Em cima é sem ordem e embaixo é com ordem. Tá beleza ou não? Tranquilo? Agora basta resolver a sua combinação e o seu arranjo. Somente isso. De novo, o que me fez pensar que era uma questão de agrupamento é porque existiam 8 elementos, existia um total e você tirou parte deles. Então sobrou uma parte. Já é uma questão de grupo, tá bom? Então, ó, combinação de 8 e 3. Como é que faz mesmo? Tu bota 1, 2 e 3 tracinhos. Beleza? Tu tem quantas possibilidades para escolher o primeiro programa? 8. Para escolher o segundo programa, só 7. E para escolher o terceiro programa, só 6. E embaixo tu escreve o 3 fatorial, que é 3, 2 e 1. Que vai dar quanto isso? 56. E o arranjo, 1, 2, 3. Eu não estou fazendo pela forma do arranjo, tá? Então, tu tem quantas possibilidades para escolher o primeiro programa? 8 possibilidades. Aí tu escolheu 1. Tá? Restaram quantos? 7 e depois 6. Tá aqui. 8 vezes 7, 56, dá 336. Pronto. Só isso. Ele quer saber o quê? Y menos X. Então, tu faz aqui 336 menos 56. Vai dar 280. Aí. Somente isso a questãozinha. Podemos? Está aqui em cima a combinação, está aqui embaixo o arranjo, né? Quem não entendeu, só fala. E, mais uma vez, eu não expliquei o conteúdo, porque esse também já havia explicado, tá? Então, estou só resolvendo as questões aqui da maneira que eu acho mais prática. Se não entenderem, pede que eu repito. Posso? Questão 2. Vamos para 2. Vamos para 2. Leia com atenção. Leia com atenção. A primeira coisa que eu lhe peço é verificar se a questão é de formar grupos ou é de permutação.
Se for de permutação, é trocar, não sobra ninguém. Se for de grupos, ele te dá um total e desse total tu tira uma parte. Ponto final. Questão 2. Uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. 5 candidatos se inscrevem para essa comissão, na qual o mais votado será o presidente, o segundo mais votado, o tesoureiro, e o menos votado, o secretário. Dessa forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão pode ser formada? Primeiro, tu tens aí disponível quantas pessoas ao todo? 5. Bora, povo do gesso, ajuda? Tu tem quantas pessoas disponíveis? 5. Das 5, tu tá escolhendo quantas? 3. 3. Isso é uma questão de permutação ou de agrupamento? Agrupamento. Agrupamento. Vamos lá. Agora vamos se concentrar nessas 3 pessoas. Essas 3 pessoas que irão compor esse grupo, elas irão, cada qual vai fazer a mesma coisa da outra, ou elas irão fazer coisas distintas uma da outra? Coisas distintas. Se são distintas, é porque, nesse caso, a função de uma pessoa é diferente da função da outra. A ordem vai importar ou não vai? Concorda ou não? Então, pensa, vai ser arranjo ou vai ser combinação? Arranjo. Ok? Arranjo. Então, a questão 2, você vem aqui na questão 2, arranjo de quem? Bom, Zil, são 5 pessoas e tu vai escolher 3. Então, 1, 2, 3. Tem 5 possibilidades para escolher a primeira pessoa, 4 para escolher a segunda e 3 para escolher a terceira. Dá quanto isso? 60. Ok? Tá aí. Beleza? Só isso. Questão 2. Questão 3. Questão 3, ele fala o seguinte. Para concorrer à eleição a diretor e a vice-diretor de uma escola, eu disse, para concorrer à eleição a diretor e a vice-diretor de uma escola, há 8 candidatos. O mais votado assumirá o cargo de diretor e o segundo mais votado o de vice-diretor. Quais são as possibilidades de ocupação dos cargos de diretor e vice-diretor dessa escola? Para um pouco. Existem quantas pessoas disponíveis? 8. Você vai escolher quantas? 2. De 8, tu vai escolher 2. Tu tá permutando ou formando um grupinho? Formando um grupinho. Vamos se concentrar nessas 2 pessoas. O que é que elas irão fazer? Bom, uma vai ser o diretor e a outra vai ser o vice-diretor. São funções distintas ou não são? São. Se são funções distintas, a ordem importa. Arranjo ou combinação? Arranjo. Pois então, arranjo. Questão 3. Arranjo de 8 para escolher 2. Aqui fica 1 e 2. 8 vezes 7, 56. É a questão 3. Tá? E agora a questão de número 4. Questão 4.
Questão 4. Determinado curso universitário oferece aos alunos 7 disciplinas opcionais. Entre elas, as disciplinas A e B, que só poderão ser cursadas juntas. Todo aluno desse curso, ele tem que escolher pelo menos uma e, no máximo, 2 disciplinas opcionais por ano. Assim, o número de maneiras distintas de um aluno escolher uma ou mais de uma disciplina opcional para cursar é, olhe com atenção, viu? Determinado curso universitário oferece aos alunos 7 disciplinas opcionais. Entre elas, as disciplinas A e B, que só poderão ser cursadas juntas. Todo aluno desse curso ele tem que escolher pelo menos uma e, no máximo, 2 disciplinas opcionais por ano. Assim, o número de maneiras distintas de o aluno escolher uma ou mais de uma disciplina opcional para cursar é. A primeira coisa não é ficar dizendo, meu Deus do céu, me perdi aqui na conta. Não, você não tem que ficar assim preocupado com isso aí, não. Tem que se preocupar com outra coisa, primeiramente. Que coisas, Gil? Primeiro, são 7 disciplinas e você vai escolher de 1 a 2. É uma questão de permutação? Nada a ver. Se de 7 tu vai escolher de 1 a 2, tu já sabe que é uma questão que envolve formação de grupos. Esse é o primeiro raciocínio. Segundo, são 7 disciplinas, eu vou escolher 2. Tá? Aí tu chega para alguém, sei lá, eu cheguei para a Suzy e Suzy, tem 7 matérias que a faculdade disponibilizou e eu vou escolher 2. Eu escolhi cálculo 1 e álgebra linear. Aí Maria Ailza disse, se tu escolheu o quê? Maria, eu escolhi álgebra linear e cálculo 1. O que mesmo, Zil? Cálculo 1 e álgebra linear. Essa ordem importa, Maria? Não, gente. Qual é a função dessas 2 matérias? Serem estudadas de modo geral. Estão entendendo ou não? Só um exemplo. Então, é uma combinação ou não é? É. Beleza? Tu já sabe que é um agrupamento. E tu já sabe que, além de agrupamento, vai ser uma combinação. Agora, nós iremos ter que ler a questão direitinho para poder entender essa observação que ele fez. Beleza? Ele disse que é a matéria A e B. Se eu escolher uma, tem que escolher a outra. Foi ou não foi? Eu entendi isso. Não foi, não? Não foi? Para se escolher uma, tem que escolher a outra. Certo? Aí você dizia, beleza, se escolher uma, tem que escolher a outra. Eu concordo. Mas me diz uma coisa, Zil. Como é que eu vou fazer, então? Eu vou fazer tudo junto? Não. Você faz uma condição para o A e para o B e uma condição para as outras. Concorda ou não? Beleza? Então, bora lá. Como é que fica aí? Pronto, a partir de agora a gente pode discutir as questões, que as questões iniciais eram só formando o raciocínio, tá bom? Então, tá aí. Então, determinado curso universitário oferece aos alunos 7 disciplinas opcionais. Pode falar, viu, Gorete? Estou esperando tu, viu, Gorete? Então, pronto. Entre elas, as disciplinas A e B, que só poderão ser cursadas juntas. Todo aluno desse curso tem que escolher pelo menos uma e, no máximo, 2 disciplinas opcionais. Tem que escolher pelo menos uma e, no máximo, 2 opcionais por ano. Certo? Assim, o número de maneiras distintas de um aluno escolher uma ou mais de uma disciplina opcional para cursar é. Não pode colocar essas 2 matérias como uma só, não? É porque se você colocar as 2 como uma, você até pode chamar as 2 de uma, mas elas continuam sendo 2, né? Entendeu? Você pode fazer isso, sem problema nenhum. Se escolher uma, aí ele diz, ó, tem que ser pelo menos uma e no máximo 2. Entende? Bora lá? Então, como é que seria a resolução dessa situação aí para vocês? Como é que a gente poderia montar isso aí?
Pode falar, Paulo. Eu calculei primeiro para ele ser só de um curso, depois calculei para ele ser de 2 cursos e depois somei só com a opção de ser AB, porque eles só podem ser juntos, né? Então, tu fez primeiro o seguinte. Primeiramente, tu fez a opção de escolher só a matéria, foi? Foi assim? Foi. Muito bem. Depois fez a opção. Agora sim, quando tu fizer a opção dele escolher só a matéria, tu tem que tirar o A e o B. Porque ele não pode escolher somente A ou somente B. Ele fala na questão que se escolher A, tem que escolher B. Concorda ou não? Concordo. Pois é, legal. Então, entende, ó. Eu coloquei A e B como uma maneira. Mas aí aqui tá. Deixa eu olhar quem falou aqui. Daiane. Daiane, tem que ter cuidado, porque A e B, se você chamar as duas só de uma, quando você escolher uma terceira disciplina, vão ficar 3 disciplinas, e tem que ser no máximo 2. Cuidado com essa situação de as coisas. Mas deu certo o que eu fiz. Hã? Eu fiz tipo assim, eu coloquei A e B como uma maneira. Aí eu fiz combinação de 5 para escolher 2. Aí deu 10. Aí eu somei as 10 da combinação de 5 e 2 com uma maneira de A e B e com 5 maneiras que foi o restante que sobrou quando eu tirei A e B. Perfeito. Perfeito. Só não sei quem falou, mas foi perfeito o raciocínio. Esse raciocínio, minha filha, ele não deixa nem sobra para azar, como diz a história. Porque olha só o que ela fez, ó. Na questão 4. Ela colocou A, B, C, D, E, F, G. Primeiro, se você vai escolher só uma matéria, você não pode escolher só A ou só B. Isso aqui está fora. Mas você poderia escolher só C, só o D, só o E, só o F ou só o G. Você poderia escolher uma dessas. Então, combinação de 5 e 1, que dá 5. Que nem precisava essa besteira dessa combinação. Já tem 5 casos, que é só C, só D, só E, só F e só G. 5 casos. Beleza, escolhi um. Agora, para escolher 2, eu poderia escolher AB, mais um caso, porque se escolher A, tem que escolher B. Então, tu já tem 6 casos. E eu poderia também formar duplas de C até G. Eu poderia formar duplas de C até G. Combinação de 5 e 2. Quanto é a combinação de 5 e 2? Aqui 5, aqui 4, aqui 2, aqui 1. Dá quanto isso? 10. Então, tu teria aqui, ó. Tu teria aqui 10 e 5, 15 e 1, 16. Tá bom? 10 e 5, 15 e 1, 16. Ou seja, individualmente só podia ser C, D, E, F ou G, 5 casos. Duplas, A, B, e depois as outras duplas de C até G, tá bom? Daiane, aqui da maneira com que tu falou, eu posso ter entendido errado, entendeu? Acho que pode ter sido isso, viu? Beleza? Ok, Suzy? Ok? Vamos lá. Tá aí, foi eu que falei no áudio. Ah, Daiane. Hoje, é porque no texto tu não deu a entender isso não, mas no áudio ficou show. É que eu comecei a falar no texto e terminei no áudio. Ah, mas no áudio ficou 100% assim, top demais, viu? Vamos lá, questão 5. Oh, droga, caiu. Questão 5. Mas a tarde é interessante. É engraçado que todas as vezes que fui dar aula à tarde é sempre entre 70 e 80 pessoas. Sempre entre 70 e 80. É incrível isso.
Vamos lá. Próximo. Zia, tu vai fazer tudo em ordem? Nenhum tipo de objeção. Você quer fazer qual? Eu queria a nona. Pode ser, deixa eu acabar a quinta, que é a última básica, tá bom? Uhum. Isso vai lhe deixar mais feliz? Sim, Então eu vou fazer a nona. tanto faz. Isso aqui vai lhe deixar mais feliz. Ela é um pouco complicada mesmo. Ela é um pouco muito complicada. Mas a resolução dela é bem miudinha. Mas o raciocínio dela é bem grandão, que ela mexe muito em geometria. Ó, em um campeonato de tênis, estão inscritos 10 militares. Para disputar o campeonato, esses militares podem formar N duplas. Vamos lá. Tem quantos militares disponíveis? 10. Tu vai escolher quantos? 2. Se tem 10, tu vai escolher 2. Já é uma questão de grupo. O negócio é só ver se arranja combinação. Essas duas pessoas que vão ser escolhidas para jogar tênis, qual é a função delas? Fala para mim. O bom é que Paloma, ela fala, mas não sai o áudio. Ela quer que eu fique lendo o que ela diz. Ela fala... É. Jogar Fala, tênis. mulher. É porque a pergunta, ela vai e diz... Não tem como... Vamos lá. Meio complicado, mas vamos seguir. Bom, gente, essas duas pessoas que vão ser selecionadas para jogar tênis, a função delas é a mesma, jogar tênis. Entendeu? Beleza? Então, fazer o quê? Bora jogar tênis. Se a função é a mesma, combinação. Combinação de quem? De 10 e 2. 1, 2, aqui fica 10, 9. E 2 e 1. Dá quanto isso? 45. É a resposta. Certinho? Beleza? Agora eu peço a todos vocês para a nossa colega ficar mais feliz um pouquinho. Questão de número 9. Aí, já Zia, faz a sexta também, por favor. isso vai lhe deixar mais feliz? Vai. Então, tudo bem. Depois da nona, vocês invertem o número e fica a questão de número 6, nessa ordem. Obrigada. 9 e 6. Valeu. Bora lá. A nona. Ai. Um polígono convexo com 15 lados tem todos os seus vértices em uma circunferência. Se não existem 3 diagonais do polígono que se interceptam no mesmo ponto, quantas são as intersecções das diagonais do polígono? Essa é peso. Ei, Zil, Tô aqui. essas intersecções que ele diz é quantos encontros em cada vértice é? Quantos encontros de Vai quê? quantos se Repete. cortam? Essas diagonais que ele falou que se encontram, é quantos, essas intersecções, é quantos encontros em cada vértice ou quantos eles se cortam? Quantas elas se encontram? Não em cada vértice. Porque diagonal não se encontra no vértice. Então é quantas elas se cortam, é que ele quer saber? Exatamente. Agora, não. Entende bem. São as interseções entre elas. E detalhe, não tem 3 encontros. Digamos, ele diz a questão que 3 diagonais não se encontram.
Ou seja, o que isso quer dizer? Ó, um polígono convexo tem 15 lados. Ele tem todos os seus vértices em uma circunferência. Se não existem 3 diagonais do polígono que se interceptem no mesmo ponto, ó, não existem 3 diagonais se interceptando no mesmo ponto. Mas pode existir Mas duas ou pode existir uma, né? Existem duas. Não, uma diagonal só ela não se encontra com ninguém, macho. Uma É verdade. diagonal só tem que ter pelo menos duas para ter o encontro. É ou não é? Tu entendeu ou não? Verdade. Entendi. Não é? Só uma diagonal é nada. Então, bora. Ó, olha a afirmação que ele está fazendo para que vocês não fiquem ponderando. Eita, meu Deus do céu, mas ele também quis dizer isso. Calma. Um polígono convexo ele tem 15 lados. Ele tem todos os seus vértices em uma circunferência. Se não existem 3 diagonais do polígono que se interceptam no mesmo ponto, gente, se não existem 3 se interceptando no mesmo ponto, então não existem 4, nem 5, nem 6. Então existem 2 que podem se interceptar no mesmo ponto. Apenas 2. Quantas são as interseções das diagonais do polígono? Eu vou colocando umas ideias assim e vocês vão pensando. Imagina a circunferência. Primeiro Pensa. tem que descobrir quantas diagonais tem, né? Não. Para quê? Não precisa descobrir quantas diagonais, para descobrir quantas elas se encontram, não? Não. Mas se você quiser para treinar, pode. Não, mas faça aí. Então tá. Vamos entender uma coisa. Imagina a circunferência. Imagina que tu espalhou 15 pontinhos nessa circunferência. Imaginou? Tá bom. Se eu ligar de um pontinho para outro, eu vou gerar uma diagonal. Vou ou não vou? Não é? Contanto que os pontinhos não sejam pontinhos vizinhos. Porque se forem pontinhos vizinhos, você vai formar lados. Nós temos sempre 2 tipos de segmentos. Um segmento chamado lado, quando é entre 2 vértices vizinhos, e um segmento chamado diagonal, quando é formado entre vértices não vizinhos. Então, tu imagina isso. Uma circunferênciazinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí. Certinho ou não? Beleza? Então, o que acontece? Vamos supor, eu vou ligar daqui para cá. Alguém pode perguntar, mas por que a diagonal está numa circunferência? Entende uma coisa? Se eu colocar assim, ó. Ó. Aqui é um polígono de 15 lados, é ou não é? Então, o que liga 2 vértices vizinhos é um lado, é um segmento chamado lado. Agora, se eu ligar daqui para cá, aí eu tenho uma diagonal. Ó. Tá? Eu tenho uma diagonal, realmente. Se eu ligar daqui para cá, eu vou ter uma outra diagonal. Vou ou não vou? Pois ele quer saber quantas vezes as diagonais irão se encontrar 2 a 2. Ele quer saber quantos encontros vão ter. É uma assim, outra assim. Vai lá. Posso dar uma dica? Pode? Vamos imaginar o seguinte. Imagina o seguinte.
Um triângulo tem diagonal? Tem diagonal? Não tem um triângulo porque todas as suas pontinhas são vizinhas uma da outra. Lucas, para se ter duas diagonais, você tem que ter que polígono? Polígono quanto aos lados? Tem que ter que polígono? Quadrilátero. Quadrilátero. Alguém falou o seguinte. Para que você tenha duas diagonais, você tem que ter um quadrilátero. É ou não é? Qualquer quadrilátero que você fizer tem duas diagonais. É ou não é? Não é não, Suzy? Já perceberam quando a gente vai pensar, a gente tem mania de fazer isso, ó? Não é? Pedindo ajuda ao céu, né? É engraçado. Isso é uma coisa automática. A gente também fica, olha logo para o céu, pedindo a Deus alguma graça. Então, olha, vamos lá, me ajuda. Vamos lá. Suzy, então tu imagina, Suzy, você concorda que todo quadrilátero, Suzy, independente de qual seja ele, tem duas diagonais? Concordam ou não, vocês? Então, vamos lá. Então, baseado nesses 15 pontos que eu tenho aqui, se eu encontrar, Lucas, a quantidade de quadriláteros, todo quadrilátero que eu encontrar, eu vou ter um encontro entre duas diagonais. Entendeu, Suzy? Está entendendo? Então, todo quadrilátero que eu encontrar, sabendo que o quadrilátero tem duas diagonais, vai ter um encontro entre elas duas. Vai ou não vai? Então, o total de quadriláteros vai ser o total de encontros entre duas diagonais. Concorda ou não? Porque todo e qualquer quadrilátero que eu fizer, ele vai ter duas diagonais e uma se encontra com a outra. Beleza? Então, o número de quadriláteros vai ser o número de encontro entre as diagonais de duas em duas. Beleza ou não? Beleza? Aí é que entra a história da análise combinatória. Para que você possa formar um quadrilátero, Suzy, você não precisa dos 15 vértices, porque é um quadrilátero. Só precisa de 4 vértices. Então, de 15, você irá selecionar 4. É um grupo ou não é? É. Qual é a função desses 4 vértices que você vai escolher? A função deles é a mesma, compor um quadrilátero. Isso é uma combinação ou não é? Não é não? Então, eu faço a combinação de 15, tomado 4x4. Aqui vai dar o meu total de quadriláteros. Aqui vai dar o meu total de quadriláteros. Então, eu faço 1, 2, 3, 4. Vai ficar aqui, ó. 15, 14, 13 e 12. E aqui, 4, 3, 2 e 1. Bom, 4 vezes 3, 12 vai embora. Aqui fica 15. 14 por 2 dá 7, vezes 13. Isso aí dá 1.365. Mas é a resposta. Por quê? Entendi. Só um minutinho. Tá certo. Só um minutinho. Então, se eu vou ter 1.365 quadriláteros, eu vou ter 1.365 encontros entre duas diagonais. Fala, Lucas. Aí o que é que me impede de eu descobrir o número de diagonais e fazer ela 2 a 2? O que é que impede? Aham. Dá outra resposta. O que é que impede ou se está certo ou se está errado o raciocínio? Por exemplo, por que dá errado? Por que dá errado? Porque se você pegar... Eu vou lhe dizer por que dá errado. Você acha que todas as diagonais elas vão se encontrar de duas em duas? Lucas, aqui é uma diagonal, aqui é outra. Elas se encontraram aonde? Cantinho. Então, pronto. Então, não é toda... Apesar de serem diagonais, não é toda dupla formada por diagonais que uma vai cruzar com a outra. Concorda ou não? Entendi. Entendeu por que não serve? Entendi. É por isso que eu achei melhor encontrar o quê? A quantidade de quadriláteros. Porque o quadrilátero que eu formar, tipo aqui é um quadrilátero. Eu vou traçar suas diagonais. Aí, com certeza, vai ter um encontro. Tu entendeu ou não?
Entendeu ou não? Entendi. Não é legal essa questão, né? Uma mistura muito legal de análise combinatória com geometria plana. Eu acho engraçado que, às vezes, eu falo, quando eu vou dar aula de análise combinatória, que envolve arranjo de combinação, eu falo da função dos elementos. Aí, uma vez, eu ouvi a pessoa dizendo, esse negócio que Zil fala da função dos elementos não serve para todo o caso. Se você não sabe contextualizar, aí é outra história. Porque se eu tenho 15 pontos numa circunferência e vou escolher 4, esses 4 pontos vão formar alguma coisa. Um quadrilátero. Qual é a função dos 4 pontos? Formar um quadrilátero. Pronto. É ou não é a função? É. Agora, você tem que fazer um esforço para poder contextualizar a ideia da função. É melhor do que ficar decorando esse negócio de ordem e desordem e não saber usar. Você passa a vida toda aprendendo ordem, não ordem, ordem, não ordem. E até hoje, às vezes, ainda não aprende. Conselho que eu dou, minha gente. Procure saber as funções dos elementos que irão compor o grupinho. É mais jogo. É mais prático. Tá beleza? Bora lá. A quem pediu a questão 6. Questão 6. É uma questão um pouco mais encorpada também, viu? Da 6 a 10 são questões um pouco mais assim, pesadas. Tiago? Tiago é o nome do nosso colega aí? Oi. Tiago, só tinha mais gente ligada às câmeras de manhã. Agora de tarde tem pouca gente. Mandei o link nos grupos. É o povo que não acordou. Não, tem pouca gente com a câmera ligada. Sim, foi. Não, à tarde é sempre a mesma quantidade, normalmente. 70, 80. Vamos lá. A galera pesada aqui. Suzy, Paloma, Luísa, Maria Ilza, a Ilza, né? A Ilza. Pronto. O resto tá ouvindo sua voz e cochilando nos sonhos. Não, tô brincando. Não, mas é tranquilo. Vamos lá, questão 6. Uma empresa possui 10 diretores, dos quais 3 são suspeitos de corrupção. Foi resolvido se fazer uma investigação composta por uma comissão de 5 diretores da empresa. Eu disse, uma empresa, ela possui 10 diretores, dos quais 3 são suspeitos de corrupção. Foi resolvido se fazer uma investigação composta por uma comissão de 5 diretores da empresa. A única condição imposta é que a comissão de investigação selecionada ela tem a maioria de diretores não suspeitos. Para um pouco. São 10. 3 são suspeitos de corrupção. Eu vou formar uma comissão de 5 diretores. E a condição é que desses 5, segundo ele, é que a maioria dos diretores sejam não suspeitos. Então, desses 5 que vão compor o grupo, eu até posso ter diretores suspeitos. No máximo, quantos? 2. No máximo, 2. Tá ok? 3 tem que ser pessoas que não são suspeitas. Eu posso ter, no máximo, 2 diretores suspeitos. No máximo, 2 não quer dizer que tem que ter 2. Pode ter 2, pode ter 1 ou nenhum. É ou não é? Concorda ou não? Então, selecionada ao acaso uma comissão para apuração selecionada ao acaso uma comissão para apuração das suspeitas formadas por diretores dessa empresa, é correto afirmar que a probabilidade de que esta comissão atenda à condição imposta está em qual intervalo? Está em qual intervalo? Bom, eu acho que é mais uma questão de você organizar os cálculos. Eu acho. E não esqueça que isso é uma questão não de análise combinatória, é de probabilidade. Em consequência disso, vai ter que ter análise combinatória, né? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro,
Numa questão de probabilidade, eu pensava que tinha que ser pelo menos um. Não, Lucas. Lê direito. Não. Olha só, gente. Vamos entender o texto. Vou colocar aqui. Questão 6. Nós temos 10 diretores. 3 suspeitam de corrupção, 7 não. Então, suspeitos e normais. Não suspeitos. Ok? Suspeitos e não suspeitos. Então, o que acontece? Vamos lá. Caros amigos, aqui é o seguinte. A primeira coisa na questão de probabilidade que eu faço é que na questão de probabilidade, além de fazer o que ele pede, tem que fazer espaço amostral. O que ele pede é o que você chama de evento. O que é o evento? É formar comissões de 5 pessoas que tenham, no máximo, 2 diretores suspeitos. Concorda ou não? Beleza ou não? Mas, entenda bem, a primeira coisinha que você vai se prender na questão de espaço amostral é o seguinte. O espaço amostral, ele não quer saber o que são essas 5 pessoas. O espaço amostral, ele vai disponibilizar para você todas as equipes de 5 pessoas possíveis. Tá? Então, Suzy, quando você tiver esse total de equipes que envolvem 5 pessoas, parte delas irão satisfazer o evento. E parte delas não irão satisfazer o evento. Beleza ou não? Estão entendendo ou não? Então, nós queremos saber qual é o percentual daquelas que satisfazem o evento. Mas, para isso, você tem que ter o total de equipes de 5 pessoas. Então, você tem o espaço amostral, combinação de 10 e 5. O que é a combinação de 10 e 5? É para você encontrar primeiro todas as equipes que envolvem 5 pessoas. Então, você vem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui fica 10, 9, 8, 7, 6. E aqui 5, 4, 3, 2 e 1. Vai ficar, ó, 10 vai embora com 10. 8 vai embora com 4, fica 2. 6 vai embora com 3, fica 2. Dá 252. Obrigado aí por tua existência. Então, tem 252 maneiras de eu formar uma equipe com 5 pessoas. Tem 252 equipes possíveis. Agora, dessas 252, parte delas satisfazem o evento. Outra parte não. Tá beleza ou não? Beleza? Agora, vamos lá. Aqui foi o espaço amostral. Ei, Zil, tu pode fazer a 8ª depois? Depende. Isso vai lhe deixar mais feliz? Vai. Então eu faço. Vamos lá. Também vocês estão escolhendo só as ruins. Depois, o evento. Vamos para o evento, então. Bom, o evento ele diz que você irá formar uma equipe de 5 e que a imposição aí da questão, na questão 6, ele diz aqui na questão 6 que, selecionada, a única condição imposta é que a comissão de investigação selecionada tenha a maioria de diretores não suspeitos. Como são 5, a maioria são 3. Né? No mínimo 3 a maioria. Beleza? Então, tu pode ter uma equipe de 3 não suspeitos e de 2 suspeitos. Pode ou não pode? Então, pode ser assim, ó, o evento. Não suspeito e suspeito. Colocar assim, 3 não suspeitos e 2 suspeitos. Pode ou não pode? Não pode? Mas também pode ter, ou pode ser 4 não suspeitos e 1 suspeito, ou 5 não suspeitos.
Aí, ó. Tá beleza ou não? Zil, se eu fizer o que... Ótimo, Carlos Cruz. Você pode fazer isso, meu irmão. Na boa. Você pode fazer... É isso que eu ia fazer no final. Tá? Eu ia fazer isso, exatamente isso aí no final. Mas você pode fazer agora, tranquilo. Ó, primeiro, nós podemos escolher aqui 3 não suspeitos e 2 suspeitos. Essa equipe aqui, vale ou não vale? Vale, porque a maioria é não suspeita. Bom, tem quantos não suspeitos? 7. É ou não é? Então, combinação de 7 para escolher 3 não suspeitos e combinação de 3 para escolher 2 suspeitos. Ou combinação de 7 para escolher 4 suspeitos e combinação de 3 para escolher um suspeito. Ou combinação de 7, 5 para escolher 5 não suspeitos. É uma situação. É uma situação essa, né? Então, aqui são os casos que podem. Mas vocês podem fazer. E Carlos Cruz ele fez também, que é o que eu faço no final. Bom, quanto é a combinação de 7 e 3? Alguém sabe? 35. E a combinação 3 e 2 é 3. A de 7 e 4 também é 35. E a de 3 e 1 é 3. E a combinação de 7 e 5 é a mesma de 7 e 2. 7 É 21. Baixo 21. Dá quanto isso aqui? Dá Somando tudo, dá 231. 231, certeza, né? É. Pronto, tá aqui, ó. Então, vai ficar 200, a probabilidade vai ser 231 e um total de 252. Eu não sei como está a alternativa aí, né? Tá, intervalo. Só que dá 9,92. Dá 0,92, é isso? É isso? Qual é a letrinha? Sim. Letra E. Letra E. Vocês também poderiam fazer o que o Carlos Cruz fez. Eu achei muito legal o que ele fez. O que foi que ele fez? O evento, me diga um evento que não podia ocorrer. Você não podia ter a maioria de diretores suspeitos. Ou seja, você não poderia ter 3 suspeitos e 2 não suspeitos. Concorda ou não? Foi isso que ele fez. Ele calculou isso aqui, ó. Aqui é o que não pode, ó. Vamos lá. 2 não suspeitos e 3 suspeitos. Isso aqui não podia acontecer. Então, aqui ficou combinação de 7 e 2 para escolher 2 suspeitos, vezes a combinação de 3 suspeitos, que é a combinação de 3, 3. E aqui vai dar quanto nessa ocasião? 21. Então, esses 21 casos não servem. Tu podia fazer o quê? Do total 252, tirar 21, que daria quanto? 2, 3, 1. Aí já acabava. Não é não? Podia ser também o que Carlos fez. Muito bem, Carlos. Próxima é a questão de número... Eita, minha amiga pediu a 8. Essa questão é boa, viu? Bora lá, questão 8. Zia, depois faz a do Enem do ano passado. Qual foi? A 12, do canhoto. 12 do canhoto. Durante suas férias, 8 amigos, é essa? Ah, estou entendendo qual é. Tá bom, o Zil faz.
Isso vai lhe deixar mais feliz? Simbora. Bora lá. Olha a questão número 8. Organizem a questão 8, tá bom? Faz tipo não vou dizer um desenho, assim, uma cor do outro mundo, não, mas para organizar melhor o raciocínio. Meu Deus. Vocês nem perceberam que eu cortei o cabelo. Você viu, Suzy? É porque da outra vez minha namorada cortou, mas ficou muito mais ou menos, sabe? Não, ficou bom, ficou bom. Aí eu fui na mulher cortar hoje. Aí ficou tão feio. A mulher tira... Não, brincadeira, ficou ótimo. Eu adorei. Entendeu? Eu tava com a moita zona e tava todo errado meu cabelo. Tava um baixo, um alto. Agora ficou bom. Cuidado, viu, Zil? Vai ficar gravado. Vai que ela vê. A minha namorada? Sim, ela vai achar ruim. Não, cara, ficou bom o corte que ela fez, evidentemente. Não, o corte ficou ótimo para quem. Ela nunca tinha cortado um cabelo na vida. Ficou bem legalzinho, pô, que ela fez sem brincadeira. E quando cresce o cabelo, aparece um pouquinho de defeito, né? Mas ficou ótimo. Ficou ótimo. Ok? Agora ele está elogiando. Não, eu achei ótimo mesmo quando ela cortou a primeira vez. Vamos lá. Eita, bicho chato. Vamos lá. Bom, galera, a questão 8 é o seguinte. No acampamento militar, serão instaladas 3 barracas, 1, 2 e 3. Nelas serão alojados 10 soldados, entre eles o soldado A e o soldado B. De tal maneira que fiquem 4 soldados na barraca 1, 3 na barraca 2 e 3 na barraca 3. Se o soldado A deve ficar na barraca 1 e o soldado B não deve ficar na barraca 3, então o número de maneiras distintas e distribuí-los é igual a quanto? Vocês são demais. Simbora. Então, olha, primeiro, vocês perceberam que ele fez uma imposição para A. Ele fez uma imposição para A. Tá bom ali aqui. Se tu não parar de rir, eu vou rir também. Eu vou até apagar a câmera de Paloma, de Luiz e de Suzy, que eu tô vendo aqui. Suzy, por que você baixou a cabeça? Você tá rindo também? Eu tô dizendo que Suzy tá rindo, eu só tô vendo o ombro dela bem assim, ó. É, né, Suzy? Tá bom, pois fique sério agora, viu? Agora todo mundo se concentrando no 3. Então, olha, o soldado A, ele tem que ficar na barraca 1. Só que ele disse que... Pronto. Ele disse... Suzy, para de rir, minha filha. Ô, Tiago, corta a câmera de Suzy. Vamos lá. É, né, Larissa? Até tu, né? Vamos lá. Então, bora. O soldado A, gente, ele deve ficar na barraca A, na barraca 1. Só que ele diz aí, Maria, ele diz aí que o soldado B não deve ficar na 3. Então, onde é que o soldado A, o soldado B pode ficar? Não diga na 1 e na 2. Diga na 1 ou na 2. Porque existe uma grande diferença. Se eu disser assim, Paloma, tu tem que estar em Trindade e em Araripina. Como é que vai estar nos 2 lugares ao mesmo tempo? Porque I é uma conjunção. Ele junta tudo e forma um só. Então, ó, Paloma, ela vai ter que estar em Araripina e Trindade. Não tem como. Aí você usa o ou, é Araripina ou Trindade, ok? A cidade do gesso. Então, o que acontece? A primeira coisinha é organizar. Ó. Você tem aqui a primeira barraquinha, você tem aqui a segunda barraquinha e você tem aqui a terceira barraquinha. Beleza? Aí aqui tu vai ter o soldado A, que ele deve ficar na primeira barraca. Só um detalhe, viu? Na primeira barraca são 4. 1,
eu disse 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3. E aqui, 1, 2, 3. Só que ele diz que o soldado A já deve estar na barraca A. Então, você nem conta mais na barraca 1. E o soldado B, gente, ele não pode estar na barraca 3. Então, ele vai estar na 1 ou na 2. Então, primeira situação. O soldado A e o B na barraca 1. Ou então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Ou então, tu bota o soldado A na barraca 1 e o soldado B na barraca 2. Pronto. Certinho ou não? Então, eu acho que muitas vezes a gente olha para a questão e diz, é complicado. A gente nem tenta organizar. A gente nem tenta organizar. Organize, gente, primeiramente. Se você organizar, fica melhor, tá bom? Você organiza e automaticamente depois vai preenchendo os espaços, tá bem? Então, bora lá. Vamos lá. Primeira coisa. Olha só, Suzy. Tu tem aqui ao todo 10 soldados. 10 soldados. Só que 2 já foram colocados na barraca 1. Olha só. Dos 10 soldados, 2 já estão na barraca 1. Vamos restar aqui 8 soldados, ok? Dos 10, já foram colocados 2. Restaram quantos? Barraca por barraca. Não vai entrar todo mundo de uma vez, não, gente. Então, dos 10, restaram 8. Desses 8, vai colocar quantos aqui? 2. É uma questão de grupo ou não é? Mas é claro, se tem 8. Eu disse, se tem 8 e dos 8 você tira 2, é uma combinação ou não é, Maria? Perdão. É um agrupamento ou não é? É. Agora, o que é que esses 2 soldados irão fazer? Ele estipulou alguma função para esses soldados que diferenciasse um do outro? Não. Então, é combinação. De quem? Combinação de 8 e 2. Para preencher esses 2 espaços. Beleza? Tu tinha 8 soldados. Aí tu deixou 2 aqui. Tu tinha 8, deixou 2 aqui. Restaram quantos? 6. Dos 6 que restaram, tu vai escolher 3 para a barraca 2. Combinação de 6, 3. Tu tinha 6, acabou de escolher 3. Restaram quantos? 3. 3 para escolher 3. Pronto. Beleza? Então, barraca 1, barraca 2 e barraca 3. Então, aqui é vezes. E aqui também é vezes. Ok ou não? Tá aí. Certo? Depois. Agora aqui, ó. Vamos lá. Mais uma vez. Agora, aqui embaixo. Nós temos 8 soldados. 2 já estão em suas barracas. Restaram 8. Agora, eu preciso dos 8 escolher 3 para completar a barraca 1, que é a nossa segunda condição. Então, combinação de 8 para escolher 3. 8 menos 3, 5. Agora, combinação de 5 para escolher 2. Restaram 3 apenas. E combinação de 3 para escolher 3. Aí. Então, tu tem 2 condições, a primeira ou a segunda. Certo? Só vou colocar aqui embaixo para poder fazer as contas, tá? Vou fazer aqui em cima, tá? Bom, combinação de 8 e 2, 8 vezes 7, 4, aqui dá 28 vezes. Combinação de 6, 3, vai 6, 5, 30, vai lá. 6, 5, 4, 3, 2, 1 dá 20. E aqui vai dar 1. Combinação de 8, 3 dá 8, 7, 6, 3, 2, 1, 56. dá 56. Combinação de 5 e 2 dá 10. E combinação de 3 e 3 dá 1. Então, na primeira ocasião, vão ter 560 casos. É isso mesmo? É.
E aqui embaixo vão ter mais 560 casos. Só maior. Dá quanto? 1.120 casos. Sil, Oi. tem uma questão na nossa apostila que é bem parecida com essa, que eu achei bem parecida. Só que nela tirou o fator de correção. Aí eu fico bem confusa. Quando que tira o fator de correção e quando não tira? O que é que você chama de fator de correção? Quando, por exemplo, eu tenho. Não sei explicar não o que é fator de correção, mas é tipo, quando a pessoa vai fazer a correção da É questão. tipo, tirar os números repetidos, os casos repetidos. Isso é É. fator de Mas aqui não tem. Ui, meu Deus do céu. Aqui não tem caso repetido. Qual é o caso que se repetiu aqui? Por que eu gerei duas condições? Porque aqui o A está na barraca A, aqui está A e B na barraca 1. E aqui está A na barraca e B na outra. Como é que vai ter caso repetido nessa ocasião? Concorda ou não? Agora, existem situações que você monta a primeira parte, monta a segunda, e alguns casos que apareceram na primeira também aparecem na segunda. Aí você subtrai as interseções. Mas nesse caso, meu bem, é porque não tem nenhum... O que aparecer em cima, não tem nenhum grupo que aparecer em cima que vai aparecer embaixo. Nunca. Por quê? Porque em cima todos os grupos têm A e B na barraca 1. E aqui tem A na barraca e B na outra. Tu entendeu ou não? Entendi. Mas tu tem certeza que tu entendeu? Ah, você entende essa? Ai, mas se eu for resolver outra, eu vou ficar confusa do mesmo jeito. Não. Mas você entende. Nem toda que eu vou usar esse termo bonito que você usou, que eu chamo de elementos repetidos. Esse fator de correção, que é uma palavra muito chique, essa palavra, viu? Bom, esse fator de correção que você usa é o seguinte, realmente, como é teu nome? Lisandra. Lisandra, de fato, algumas questões, isso pode acontecer. Isso aí vem lá de conjuntos. Você pega um conjunto, pega o outro conjunto e depois você tira as interseções. É só isso. Então, entende, Lisandra? Realmente, algumas questões vão ter esse fator de correção. Nesse caso aqui, não tem, porque não tem como... Não tem grupos formados na primeira condição que tenha grupos formados na segunda condição. Entendeu? Porque não tem grupos repetidos. Então, aqui não tem fator de correção. Agora, de fato, algumas questões vão ter. Como, por exemplo, se eu dissesse assim na questão A, selecione os múltiplos de 2, tá? De 1 até 20. Aí você selecionava os múltiplos de 2 de 1 até 20. Selecione os múltiplos de 3 de 1 até 20. Tu concorda que tu vai montar um grupo só com múltiplos de 2 e um conjunto, tu vai montar um conjunto só com múltiplos de 2 e um conjunto só com múltiplos de 3. Tu concorda que nesses dois conjuntos vão ter elementos repetidos? Concordo. O 12 ele é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3. Então, o 12, ele tanto vai aparecer no conjunto de cima... Ai, meu Deus. Ele tanto aparece no conjunto de cima, como ele também vai aparecer no conjunto de baixo. Vai ou não vai? Aí, nesse caso, você tem que eliminar os repetidos, que é subtrair a interseção, ou tirar o fator de correção. Tá? A sugestão que eu dou é que você faça um conjunto, depois faça o outro. Aí você diz, poxa, será que aqui existem elementos repetidos entre eles? Se sim, você subtrai no final os repetidos. Somente isso. Tu entendeu, filha? Entendi. Tá bom? Agora, nessa Obrigada. questão... De nada, filha. Nessa questão não tinha como você fazer isso, porque realmente era uma condição que já era distinta da outra. Tá? E quem causou essa distinção? O A e o B. Porque aqui era A e B na barraca 1 e aqui era A na barraca e B na outra. Tá certo ou não? Ei, Zil. Ok. Eu tava falando na internet, aí eu vi um cara que fez essa questão, o todo menos o que ele não quer. Aí ele, como foi que ele fez? Ele fixou o A no 1 e botou o B no 1 ou no 2. Aí eu não entendi porque ele fez isso. Mas foi o que eu fiz, não foi, não?
Não, não fez isso não. Deixa eu lembrar como foi que ele fez aqui. É o último, Ele botou o A no 1 e colocou o B no 3. Como foi? Eu Só não tô que- lembrando. Só que só esse caso não serve, não. Ele tem que colocar A no 1, B no 3, A no 2 e B no 3, e A no 3 e B no 3. São os casos que não servem. Repeta aí os casos que não servem. A no 1 e B no 3 não serve. A no 2 e B no 3 não serve. A no 3 e B no 3 não serve. Beleza. Ok ou não? Entendeu, boy? Entendi. A 12. Então, a questão é o B, né? Que tem que ficar sempre fixo no 3. Aí é para não servir. Aí faz tudo e tira esses 3 casos. Exato. Então não compensa. É melhor fazer os casos que prestam, que só são 2. Os que não prestam são 3. Não é não? Questão 12. Fica mais conta, né? Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Então, vamos lá. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? E aí, quem ajuda? Bora lá? Eu fiz as duplas com canhoto, com o outro e depois as duplas que sobravam. Fez o quê? Peguei um canhoto e escolhi uma dupla para ele que seja destro. Aí peguei o outro canhoto e escolhi uma dupla para ele que seja o destro. E depois fiz as 2 duplas dos outros destros. Dava certo assim? Dá. Deu quanto? Deu quanto? Eu tava falando aqui, deu 90. Dá 90. É isso mesmo. Bom, eu acho. Ei, Zil, Oi. pode fazer assim, ó. O total de duplas que eu posso formar é combinação de 8 Tu pode repetir, porque tem algo, parece uma cuíca tocando aí. Aí eu Tu- tô escutando tu. Tu desliga, pô. Desliga, tu deve estar teu computador e teu celular ligado, né? Bota mudo no computador. Pronto? Ainda tá. É só tu baixar o som do computador e deixar só o som do celular. Ou vice-versa. É. Eu acho que é. Vai. Pronto. Pode falar Show. disso. Eu fiz combinação de 8-2, que é por caso total, 6-2, 4-2 e 2-2. Aí tem um fator de correção, que é o 4 fatorial. Por conta que não importa a ordem das duplas, eu vou formar as duplas ao mesmo tempo. É o caso que Nisandro, eu acho que a Nisandra tinha falado, que ela estava perguntando até se eu levo isso em consideração. Em algumas questões eu faço isso, em outras questões não. Essa é a primeira situação, de todas as duplas formadas ao mesmo tempo. Não sei se tu entendeu até agora. Entendi. Aí, Eu entendi. no caso, o que eu não quero é ter duplas canhotas juntas. A dupla canhota está junta, os 2 canhotos. Sim. Aí, a dupla canhota, ela tem 4 possibilidades. Ou ser a primeira, ser a segunda, ser a terceira, ou ser a quarta. Então, é 4 para ser canhoto. E a combinação das 3 duplas é 6-2, 4-2 e 2-2. E o fator de Sim. correção também é 4 fatorial. Que no Não caso dá muito trabalho fazer assim, não. eu achei mais prático. Aí fica 105 menos 15 dá 90. Não, prima, assim, se tu acha mais prático, eu não tenho por que contestar o que você acha mais fácil para você, não. Eu achei que foi massa o que você fez. Assim, eu não faria assim, mas eu achei que foi ótimo o que você fez. Entendeu? E se você acha que assim, você acha mais tranquilo, mais seguro, manda brasa.
Tá entendendo? Agora, eu achei que, assim, até para você explicar, ficou um pouco mais complicado, talvez. Sabe? Mas foi ótimo. Tá bom, obrigado. Entendeu? Foi ótimo, sério mesmo. Tá bom? Vamos lá. Então, bora nós. Bom, eu acho que o pensamento de Lucas, foi Lucas Couto que falou, foi o outro. Foi, Lucas, tu? Fui eu. Eu acho que o teu era um pouco mais rápido. Eu acho. Por quê? Vamos lá. O que foi que Lucas Couto fez? Eu acho que ele fez o seguinte, ele botou aqui um canhoto 1 e o destro. Foi assim, Lucas? Foi. Aí eu escolhi qual era um destro para um e um destro para o outro, canhoto. Tu botou um canhoto 1 com qualquer destro, não foi assim? É, foi. Tá bom, então para o canhoto 1, tu botou uma possibilidade, tô certo? Tá certo. E para o destro, tu colocou 6 possibilidades, foi assim? Foi. Sim, então dão 6 casos. Certo ou não? Depois ele pegou o quê? O canhoto 2, que tem uma possibilidade de ser canhoto 2, e depois aqui o destro, que são 6 possibilidades. Tô certo, Lucas? Tá. Pronto. E agora tu fez o quê? Não, falta 5 possibilidades. Tu vai usar um destro. Como é? Já tinha usado um destro, só por 5 destros agora. No 2. Ah, entendi. Mas entendi o que tá fazendo. Vá. Vá. Tu Aí fez agora isso, foi? foi. Agora só tem 4 destros. Aí eu faço combinação de 4 e 2 para escolher a outra dupla e 2 e 2 para escolher outra dupla. Aí vai ficar 6 vezes 5 vezes 6 vezes 1. Só eu contei as duplas do destro 2 vezes, né? Aí dá 180 dividido por 2,90. Tá, peraí. Tu fez... Eu entendi o que tu fez. Tu fez é que tu fez tudo ao mesmo tempo, cara. Tu fez o canhoto 1 com um dos 6 destros e o canhoto 2 com o destro que sobrou. Não foi assim? Foi. Aí tu fez combinação, sobraram 4 destros para formar duplas. Não foi assim? Combinação de 4 e 2 a 6. Beleza ou não? Aí ele fez 6 possibilidades inicialmente, vezes 5, vezes 6. Só que aqui dá 180. Só que como você está formando duplas e essas pessoas não têm a mesma função na hora de jogar, então tem que dividir isso aqui por quanto? Por 2. Pode ser. Eu acho mais rápido assim. Entenderam? Tá, para 2. Ele fez, ó, ele pegou o canhoto 1 com um dos 6 destros. Aí ele pegou o canhoto 2 com um dos 5 destros que restaram. Como restou ainda 4 destros, ele fez todas as duplas possíveis entre esses 4 destros, que são 6. Aí fez 6 possibilidades vezes 5 vezes 6, que dá 180. Só que essa dupla, você tem que lembrar que essas pessoas que irão compor a dupla, a função delas é a mesma. Se eu deixar o 180, eu estou dizendo que a dupla Zildenberg e Lucas, eu ia dizer Lucas e Zildenberg de Sizuka. Então, olha, se eu deixar o 180, eu estou dizendo que Zildenberg e Lucas é uma dupla e Lucas e Zildenberg é outra dupla, que na verdade não é. Então, eu tenho que dividir isso aqui por quanto? Por 2. Então, realmente, só são 90 casos. Beleza ou não? Não, professor, deixa eu perguntar. Por que que nesse canhoto 1 eu só tinha uma possibilidade, se eu podia, por exemplo, eu sou canhota, aí eu vou fazer dupla com Zil, aí minha amiga também é canhota, só que ela também pode fazer dupla com Zil. Ou seja, são 2 possibilidades. Mas se tu me escolher para ser tua dupla, como é que eu vou ser dupla de tu e da outra pessoa? Mas não vai ter 2 possibilidades? Eu e a outra. Mas é que tal, ó. Canhoto 1, canhoto 2. Destro 1, destro 2, destro 3, destro 4, destro 5 e destro 6. Aqui é tu, a canhota. E eu sou o destro 1. Eu não vou formar dupla contigo? Não vou? Vai. Então eu já não posso mais formar dupla com ninguém, só contigo. Tu já me escolheu.
Aí o outro canhoto, que é, digamos, a tua amiga também é canhota, ela vai escolher um destro, só que ela não pode me escolher, porque tu já escolheu. Não é não? Não, eu não tô entendendo, não. Assim, Eu não entendi assim, ó. por que que eu não tenho duas possibilidades na primeira. Porque eu não tinha dois destros para escolher. Por exemplo, eu tenho 6 pessoas. Aí eu vou escolher, dentre essas 6 pessoas, eu tenho 2 canhotas. Então eu posso escolher dentre essas 2 para fazer dupla com um destro, não? É porque eu já prefixei o canhoto 1, entendeu? Eu não fiz quantas possibilidades para escolher um canhoto e quantas possibilidades para escolher um destro. Eu fiz, vou escolher o canhoto 1 com algum destro e o canhoto 2 com algum outro destro. Foi prefixado. Não, eu tô entendendo, Lucas. Eu tô entendendo o que ela falou também. O que o Lucas está dizendo é que ele não colocou os dois canhotos de uma vez. Ele formou todas as duplas possíveis do canhoto 1, tá bom? E todas as duplas possíveis com o canhoto 2. Ó, canhoto 1. O canhoto 1, ele fixou o canhoto 1. Então, quem vai ser o destro que vai fazer dupla com o canhoto 1? Qualquer um dos 6. Então, foi escolhido um destro, tá fora. Agora, depois, com o canhoto 2. Canhoto 2 é uma pessoa. Restaram quantos destros disponíveis? Automaticamente, 5 destros disponíveis. Tu entendeu até aqui ou não? Entendi. Então, entende. Mais uma vez, ó. O canhoto 1, ele pode formar dupla com qualquer destro. 6 possibilidades. Um desses destros vai ficar com o canhoto 1. Vão restar 5 destros para formar duplas com o canhoto 2. Ok ou não? Até aqui tu entendeu? Entendi. Aí depois que ele formou duplas entre um canhoto e um destro, ele formou as duplas entre 2 destros. E restaram 4 pessoas que usam a mão direita. Então, combinação de 4 e 2, 6. Até aqui tu entendeu ou não? Entendi. E tu queria fazer como? Não queria fazer de jeito nenhum, que eu não sabia fazer. Mas tu entendeu agora ou não? Entendi. Obrigada. Eu entendi, não tá me convencendo muito não, só para deixar claro, viu? Olha, Ei, não tem... Eu entendi. Repete aí. Entendi. Oi? Repete aí, na moral. Na moral, olha aí. O Lucas Couto, ele fixou o canhoto 1. O canhoto 1. Digamos, eu e Lucas, nós somos canhoto. Eu sou um canhoto. Eu posso formar dupla com qual destro? Qualquer um dos 6. Então, eu, que sou canhoto, escolhi um destro para formar dupla comigo. Então, automaticamente, o canhoto 2, no caso Lucas, que é canhoto, ele só tem 5 opções de escolher um destro. Tá aqui, 5 opções. Só que as duplas também poderiam ser formadas. As duplas também poderiam ser formadas por pessoas que eram somente destros. Como restarão 4 destros, combinação de 4 e 2, que dá 6. É ou não é? Beleza? Aí eu tenho 6 possibilidades para formar dupla entre canhoto 1 e destro. 6 possibilidades para formar dupla com canhoto 2 e destro. E 6 possibilidades para formar ainda duplas com 2 destros, que dá 180. Só que eu tenho que dividir por 2, porque a ordem de formação dessa dupla não importa. Digamos, eu posso ser o canhoto 1 e tu o destro 1. Eu não sei quem falou não, mas vamos supor que foi João. Então a dupla e o João Lucas é uma dupla só. Ok ou não? Entendi. Ok? Obrigado. É isso. Ô, gente, eu acho que esse nosso encontro de hoje à tarde... Não, era João que estava falando? Era. Não, mentira. Eu juro por Nossa Senhora que eu falei João, um nome aleatório, porque João e Maria são 2 nomes que eu gosto muito, sabe? Galera, que coincidência. Ei, João, sério mesmo, foi um chutão aqui. Eu só estou vendo aqui Luísa, Salles, Paloma e Maria. Olha só, credo mesmo. Vou jogar na Mega Sena, vai que eu ganho. Divide o dinheiro comigo. O nome Gente, é meu. toda hora do planeta, João. Mas isso é nada. Valeu. Eu dou um sumiço ligeiro. Gente, apesar de ser só 1h30, eu acho que nosso encontro hoje à tarde foi muito proveitoso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu acho que nossa função é sempre essa,
tentar ser útil e espero que eu tenha sido útil hoje à tarde, viu? Beleza? Tranquilo? Valeu. Meu filho tá galando demais com esse cabelo. Bom, Felipe, muito obrigado. Você tem razão, eu também concordo com você. Felipe, pode ter certeza, Felipe. Ou caminha feio, mas enfim, vamos embora. Caminha feio que eu digo fui eu, viu? Tchau, gente. Beijo. Fiquem na paz. Valeu, aí, tá bom? Tchau. Beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Valeu, Théo. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Daqui a pouco. Câmbio de novo. Vamos descansar. Novamente. Tchau. Continua a Jornada Internacional de Matemática. Beijo.